A seguir, Hora da Notícia. Na série de entrevistas sobre a reforma trabalhista que o Hora da Notícia faz esta semana, hoje vamos saber qual é a visão dos sindicatos dos trabalhadores. Nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Bancários, Dário Delavi. Passo Fundo está entre as cidades do Rio Grande do Sul com maior número de registros de violência contra a mulher. E a UPF fez uma palestra para alertar sobre o assunto. E ainda um projeto que incentiva alunos de escolas públicas e privadas de Passo Fundo a colaborar na revisão do plano diretor. Também no estúdio, uma estudante vencedora do concurso de oratória nas escolas. Afinal, foi hoje pela manhã, aqui na UPF. Hoje é terça-feira, 14 de novembro, é Hora da Notícia. A violência contra a mulher é um dos crimes onde as estatísticas não correspondem com a realidade. Estima-se que só sobre violência sexual são mais de 28 mil casos por ano. E isso não chega a 13% dos casos registrados. Os números do Ministério da Saúde são muito maiores que os números levantados pelo Ministério da Justiça. O desafio é fazer com que essas instituições conversem entre si. Falar de dados sobre a violência contra a mulher sempre é incerto. Nunca vamos saber com certeza quantas foram agredidas, por quê, onde ou quando. E isso é só porque se tornou uma violência quase que natural, mas ainda assim, os casos revelados colocam Passo Fundo entre as 3 cidades com maior número de registros desse tipo de ocorrência. O assunto foi debatido na Faculdade de Medicina, aqui da UPF. Isso se deve, em muitos casos, à subnotificação, ou seja, a ausência de correspondência entre os dados do hospital, da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde e Polícia Civil. Então, ou seja, se você comparar os dados do Ministério da Justiça e os dados do Ministério da Saúde, você vai perceber uma dissonância. Nós temos números muito maiores no Ministério da Saúde do que no Ministério da Justiça. E esse número, ele se agrava enormemente, essa diferença, quando se trata de violência sexual. Então, os números que se tem de violência sexual contra a mulher, de mais de 28 mil casos por ano no Brasil, se estima que isso não chegue a 13% dos casos. O desafio é encontrar uma maneira de fazer com que essas instituições conversem entre si. É que só com esses dados em mãos se consegue tentar encontrar a raiz do problema. Se sabe que em muitos casos a vítima não procura ajuda, mas o nosso problema está nos casos em que ela procura ajuda e essa informação automática não chega até a Polícia Civil e, por consequência, depois não vai chegar até o Ministério da Justiça, dificultando então que se tenha políticas públicas transversais e que enfrentem o problema realmente. Em Passo Fundo, o Projur Mulher presta auxílio jurídico a essas vítimas. O programa atende de segunda a sexta-feira, na parte da tarde, no campus 3 da UPF. Para informações, o telefone é o 3316-8576 ou o e-mail, que é o projurmulher@upf.br. E o Projur Mulher e Diversidade, projeto de extensão da Faculdade de Direito aqui da UPF, apresentou ontem pela manhã um vídeo sobre o projeto que está na final do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Esse vídeo institucional foi produzido aqui pela UPF TV e mostra todo o trabalho realizado pelo Projur. A final do prêmio acontece no dia 30 desse mês. Além da apresentação do vídeo, foi feita também uma homenagem à atriz Mara Cavalheiro, que atuou de forma voluntária. Na série de entrevistas que o Hora da Notícia faz nesta semana sobre a reforma trabalhista, hoje nós vamos saber qual é a visão dos sindicatos dos trabalhadores sobre o tema. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Bancários, Dário Delavi. Seja muito bem-vindo ao PFTV.
Obrigado, importante espaço e essa importante discussão para nós trabalhadores. Eu acho que a população da região só ganha com essa série de notícias que vocês estão fazendo sobre o tema. Dário, a reforma trabalhista vai mudar o que na vida dos trabalhadores? Basicamente tudo. Por quê? Porque ela mexe na organização sindical e não por conta do imposto sindical que todo mundo está dizendo que esse é o problema, que não é. Na verdade, nós temos sócios da entidade e esses que garantem. No caso dos bancários, a gente até devolve o imposto sindical para a categoria. Mas ela mexe na organização sindical porque estabelece novas relações, né, no local de trabalho, podendo ter tanto cooperativados como terceirizados, como micro e pequenas empresas no local de trabalho. Ela mexe na justiça do trabalho, que era o órgão que tentava dar um equilíbrio de forças dentro do debate, né, das relações de trabalho, uma vez que a gente sabe que quem tem a caneta do emprego e quem precisa do emprego, a relação não é igual quando sentam um à frente do outro. E ela mexe na negociação coletiva, que é o grande instrumento de luta que a gente sempre teve, que é a possibilidade de tudo de forma organizada, de forma coletiva, poder estar discutindo e avançando nos seus direitos enquanto trabalhador. E ela estabelece a possibilidade de negociações individuais dentro da mesma empresa, dentro dos mesmos postos de trabalho. Então, isso são 3 pontos assim que praticamente desestrutura todas as relações de trabalho do país, né? Os sindicatos levantam, então, a perda dos direitos. Quais seriam os principais, então? Não apenas os sindicatos, né? Porque os conjuntos trabalhadores já se deram conta disso, né? Os magistrados do Brasil, sejam dos tribunais, né? A magistratura como um todo, os juristas do Brasil que pensam o tema das relações de trabalho, têm dito isso diariamente, que isso é uma afronta aos direitos do trabalho, inclusive atingindo inclusive direitos constitucionais, né, que estão lá desde 88 na Constituição, no seu artigo 5º, que são a preservação das relações de trabalho. Então, a nós sobra a possibilidade de forma coletiva tentar nos organizar, né? O problema é que quando tu chega no local de trabalho, por exemplo, posso citar o meu caso, que sou bancário, né? Local de trabalho onde que eu não tenho mais um conjunto de bancários dentro do local de trabalho, eu posso ter uma cooperativa de caixas, eu posso ter gerentes terceirizados, gerente que tem uma microempresa individual, quer dizer, não tem mais uma relação de trabalho com o sindicato. E dessa forma, que por isso enfraquece o sindicato, porque a gente perde base sindical e fragmenta, né? A jornada de trabalho pode ser até 12 horas diárias, por conta da possibilidade de fazer 36 intervalos, perde o feriado, não tem mais. Então, são um conjunto de normas, por exemplo, as mulheres podem trabalhar em locais insalubres, as gestantes em fase de amamentação, né? Então, são um conjunto de normas que deixam a gente muito preocupado, uma vez que o legislado não vale mais sobre o negociado. Porque até hoje tu podia negociar qualquer coisa além do que a lei permitia, né? Até ontem, na verdade. Agora, tu não consegue mais, tu pode negociar qualquer coisa abaixo da lei, inclusive, né? E de forma individual. Quando tu tem uma relação patrão com o teu emprego na mão, com o número de desempregados no país que chega a 14 milhões, é óbvio que tu vai acabar aceitando diminuir direitos para manter seu posto de trabalho. E tem mais uma... E não podemos deixar de falar, tem mais uma grande falácia nesse debate da reforma trabalhista, que era para gerar emprego. De 2005 a 2014 foi gerado 20 milhões de emprego no país. E com a CLT vigorando da forma que estava. Então, o que gera emprego é desenvolvimento, a capacidade de investimento, de infraestrutura, gente com capacidade de consumo, isso gera emprego. Agora, tu retirar direitos não gera emprego, gera insegurança jurídica, que é o caso que os próprios magistrados estão dizendo, que vai ter que discutir muito isso nos tribunais, como é que vão aportar isso, e gera falta de dinheiro no bolso do trabalhador, o que, obviamente, ali na frente vai gerar falta de consumo na pequena loja, no pequeno empreendimento da nossa cidade. Isso, para mim, é uma bola de neve que ali na frente a gente vai ver. Temos exemplo, por exemplo, no México. A minha categoria no México hoje tem 1% de bancário dentro de banco. Foi aprovada uma norma praticamente igual a que tem aqui no Brasil hoje, né? O resto são terceirizados, são, enfim, outros tipos de mão de obra. O México, o que é hoje, a não ser um estado de completa violência, né? De miserabilidade. Então, isso que nós estamos avançando no Brasil, quer dizer, empobrecer mais o trabalhador, que é o consumidor de fato, e reduzindo com isso os seus direitos, nós vamos reduzir, inclusive, a capacidade de desenvolvimento do próprio país. Tá certo. Obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia, Dário, e um bom trabalho para vocês aí. Obrigado.
E amanhã é a vez da gente ouvir o Ministério Público do Trabalho. A gente recebe aqui no estúdio a procuradora Flávia Bornel Funke. E depois do intervalo, a gente conversa com a vencedora do projeto Oratória nas Escolas. Afinal, foi hoje pela manhã. Nós já voltamos. O Novembro Azul é um mês para conscientizar sobre o câncer de próstata e a importância de fazer exames de rastreamento. Mas também é um mês para se falar em saúde do homem. Será que a ideia de que o homem não gosta de ir ao médico está mudando? Isso é que a gente vai ver então no Estúdio 4 desta semana. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite, com reprise amanhã às 8 e também na sexta-feira às 11 horas da noite. O Open Day é uma oportunidade para aproximar quem deseja fazer uma pós-graduação na UPF e não conhece de perto os cursos de especialização e MBAs oferecidos aqui. Veja então como participar. O Open Day pós-graduação UPF acontece nesta sexta-feira, mas as inscrições devem ser feitas até hoje no site upf.br/agenda. Para a gente saber um pouco mais dessa ação, eu converso agora com o nosso vice-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Leonardo Barcelos. Muito obrigado por ter aceito mais esse convite, professor. Quais são as novidades? Bom, primeiro, o próprio Open Day é uma novidade, né? É uma alegria poder mostrar que as pessoas que estão em dúvida, aquelas que já não estão em dúvida, venham conhecer um pouco mais os nossos cursos. Então, serão muito bem recebidos, poderão ver como é que cada curso funciona, o que aborda, quais são as novidades em termos de avanço profissional que ele pode obter. Isso já é a grande novidade. E claro, todo ano a gente tem cursos que nunca foram oferecidos. Esse ano são 11 cursos novos e uma gama enorme de cursos que já estão em várias edições, alguns com 18 edições, mostrando a tradição do Lato Sensu UPF. A Universidade de Passo Fundo, ela oferece essa aproximação, então, da formação continuada. Claro, o profissional que se aprimora, o profissional que faz um MBA, uma especialização, normalmente isso vem vinculado a uma progressão depois na sua carreira. Mas mesmo que não haja especificamente uma progressão, a networking que ele monta com os colegas, com os outros cursos, tem unidades que têm vários cursos ao mesmo tempo, né? Isso é muito interessante, pode ter um claro diferencial na carreira profissional desses estudantes. E a graduação já é excelência e a gente tem aí o vestibular que se aproxima. É justamente esse diferencial que o cara pode vir para cá e interagir com tudo isso, interagir com o Lato, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica em todos os níveis. Isso é muito interessante. Então venha para o UPF, né? A gente pensa desde o começo até o aprimoramento da sua carreira. Venha lá, é o momento de entrar na UPF, vir aqui com gente, crescer, se formar e virar gente, que nem eu digo sempre, né? Isso aí. Prova de vestibular, então, dia 18 de novembro, a gente vai estar esperando todo mundo. Todo mundo, vamos ver esse campus cheio, pulsando de novo. Isso aí. Obrigada, viu, professor? Mais uma vez, um bom trabalho. Eu que agradeço e vamos lá, na sexta-feira, receber quem quiser conhecer a nossa Lato Sensu, tão forte, tão consolidada e sempre cheia de novidades. Excelente. Obrigada mais uma vez. Reforçando, então, sexta-feira é dia de Open Day aqui na UPF, Open Day pós-graduação UPF. Mais informações, então, no upf.br/agenda. Voltamos ao estúdio. E amanhã os supermercados de Passo Fundo estarão fechados por causa do feriado da Proclamação da República. As lojas têm ponto facultativo. A coleta de lixo não será feita pela Codepas no centro da cidade, mas a Via Norte mantém o recolhimento conforme a escala dos bairros. E o feriado de Proclamação da República deve ser de sol e altas temperaturas aqui na região. Veja mais na previsão do tempo. A previsão do tempo para o feriado da Proclamação da República é de muito calor em Passo Fundo, céu azul com bastante sol. Mínima de 16 graus, máxima de 33. A quinta-feira segue com sol e calor e poucas nuvens. Mínima de 21 graus e máxima que chega a 32. O que é ter sucesso na vida? 11 estudantes de escolas públicas de Passo Fundo e região responderam a essa pergunta por meio de um discurso. Eles participaram hoje pela manhã da final do concurso Oratória nas Escolas, promovido pela JCI Câmara Júnior Internacional. Foi no Centro de Eventos da UPF.
O projeto, que já está na 9ª edição, foi criado para estimular a prática de falar em público. Mais de 300 estudantes foram envolvidos nas seletivas, nas escolas. E nós vamos conversar agora com a vencedora, Sabrina de Oliveira Pias, de 13 anos. Ela é estudante do 8º ano da Escola de Ensino Fundamental, Coab-SEC. Seja muito bem-vinda ao PFTV, Sabrina. Muito obrigado pela presença aqui. Sabrina, o que é ter sucesso para você? Sucesso para mim são realizar os meus sonhos, que na minha idade eu tenho vários sonhos que eu quero muito realizar e são as minhas conquistas, né? Para mim isso é um sucesso e ser feliz, né? Foi a primeira vez que você participou do concurso de oratória? Sim, foi a primeira vez. E o que foi mais difícil? Você fazer o texto, se preparar para a apresentação? Para mim foi se apresentar, né? Porque o texto, meu pai que me ajudou, ele me ajudou a fazer. E foi para mim muito difícil falar em público, né? Mas eu consegui pela ajuda da minha professora Mara e foi isso. Eu consegui, fui campeã. Como é que é na escola falar em público? Você já tinha feito isso antes? É uma dificuldade que você tem ou você tem facilidade? Na escola eu tenho facilidade, que a gente faz muito teatro, a gente fala muitas coisas. E na escola a gente conhece todo mundo, né? Então eu acho mais fácil, só que para as pessoas que a gente não conhece eu acho um pouquinho difícil. E como é que foi hoje pela manhã? Foi muita emoção, eu fiquei muito ansiosa, chorei muito de felicidade, né? Estou muito feliz. Agora a gente quer ouvir então um trechinho do discurso que te fez campeã aí no concurso de oratória das escolas. Você pode olhar aqui para a câmera, por favor, essa aqui. São histórias e mais histórias de pessoas que perseguiram o atual modelo de sucesso, mas tiveram que sacrificar sua saúde e também o prazer de viver um grande amor. Tudo para terem seus nomes citados como homens e mulheres de sucesso e depois irem para casa, amargar a solidão. Olhe ao redor e para si mesmo. Você perceberá que a maioria das pessoas, hoje em dia, vive de modo tristemente parecido. Muita correria, imensas preocupações, noite de solidão, amores desfeitos, profissionais trabalhando sem prazer, filhos criados sem pais, alegria de menos e frustrações de sobra. A angústia tem sido uma companheira constante de muita gente que sente que está desperdiçando sua vida. Segundo o médico psiquiatra Roberto Chiana Chique, o que realmente funciona é você parar e fazer uma reflexão profunda, de modo que a felicidade torne-se um estilo de vida. Eureka! Descobrimos! Sim, a resposta é felicidade. O sucesso é ser feliz. Obrigada. Que linda! Parabéns pela tua vitória, Sabrina, e sucesso aí, porque tem outras etapas pela frente, né? Isso, muito obrigada. Tá certo. Olha, e a Sabrina vai participar da final regional que acontece no ano que vem. Ela vai concorrer com representantes de 9 cidades da região. A data e a cidade ainda não estão definidas. Em alguns países, a prática já é comum. Aqui em Passo Fundo começa a ser adotada. É que pela primeira vez na história da cidade, alunos de escolas públicas e privadas do município vão colaborar na elaboração da revisão do plano diretor. É o projeto Cidade do Amanhã. A secretária Ana Paula faz perguntas. Como que vocês veem a nossa cidade? E o que falta nela para ela ser uma cidade mais legal do que já é? E a criançada responde. Quem que não acha? O encontro é descontraído. E tem que ser. Para discutir um assunto complicado até para adultos, a brincadeira, a interatividade, os exemplos práticos são sempre bem-vindos. E não pense que a pouca idade aqui é problema. Porque discutir melhorias para o município, como a acessibilidade das calçadas, o entorno das escolas ou a estrutura das praças, bairros e ruas, sempre é bom, né? Eu acho que é bem legal porque a gente tem o direito de aprender e a gente pode fazer melhorias na cidade que ainda não foram feitas e que a gente pode ajudar. Augusto, o teu sentimento é saber que tu vai estar ajudando no planejamento de Passo Fundo?
É muito bom, porque é muito bom saber que eu posso ajudar e posso fazer alguma coisa para a cidade. Aqui neste colégio, os alunos do 3º ano trabalham a história do município. Quando a gente trabalhou ali no início do ano com os pontos turísticos da cidade, eles já mostraram que eles têm um grande apreço pela cidade, né, e pelo município, e eles são super criativos, vão ter ideias maravilhosas para a nossa cidade. A criançada aqui tem 8 anos. Elas estão ouvindo, tirando dúvidas, para depois sugerir. Isso daqui é uma espécie de oficina, uma atividade que será realizada com as escolas participantes do projeto. Ao todo, mais de 350 alunos colaboram. Nós estamos num processo de revisão do plano diretor, que é participativo, e a gente sempre ouve os adultos, né? A sociedade organizada, ela sempre é representada por adultos. E a criança, ela tem uma percepção e necessidades em relação à cidade que são diferenciadas. A acessibilidade, a segurança, a questão da criança poder ir a pé comprar alguma coisa, poder ir a pé na escola. Então, essa visão diferente é o que a gente está buscando aqui, trabalhando com as crianças. Se a lei é feita para beneficiar as pessoas da cidade, precisa se preocupar com os deficientes, os obesos, os muito baixos, muito altos, os idosos, enfim, as pessoas com diferentes necessidades. Por isso, é necessário planejar a distribuição das casas, dos prédios, dos hospitais, das praças e ruas de um município. A colaboração dos alunos vai estar no conteúdo desenvolvido, que fará parte do diagnóstico oficial da revisão do plano diretor. Então, esse primeiro ano, que vai ser uma espécie de piloto, vai nos balizar para um futuro de implementar esse programa como uma política de planejamento urbano no município. Em um outro momento, o Poder Público irá realizar outras oficinas, para daí então conhecer as propostas e sugestões dos alunos para a cidade de Passo Fundo. O Hora da Notícia fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações. E olha só, esse programa tem reprise hoje às 7h30 e também às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.